Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast. E neste 19º domingo do tempo comum, a Igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 32 ao 48. Se você ainda não viu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição deste vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse 19º domingo do tempo comum, nós vamos refletir o Evangelho do Senhor segundo Lucas e a liturgia do dia no geral. Logo no Evangelho, nós vemos que onde está o tesouro de cada pessoa, aí está seu coração. E acho que é o que damos importância que cresce, se enraiza, torna-se mais profundo para a gente. E isso pode ser tanto bom para coisas boas quanto para coisas ruins. Porque coisas ruins, quando a gente foca nas tristezas, no que de ruim acontece a gente, isso se apodera de nós. Isso se torna onde está o nosso coração. E também para coisas boas, quando nós somos, por exemplo, persistentes na fé. Mesmo sabendo que haverão dificuldades, a gente age com confiança, seguindo em frente, e ali também está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro, porque onde a gente coloca o olho, aquilo cresce. Então a gente tem que ter muito cuidado de onde a gente está com o nosso coração. E também nas leituras de hoje, nós vemos que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Por isso a gente deve ser prudente quanto às coisas, não deve fazer as coisas só quando as pessoas estão olhando. A nossa fé é alimentada na intimidade com o Senhor. E as leituras de hoje falam sobre como devemos ter confiança, como a fé faz a diferença na nossa vida. Por exemplo, na segunda leitura, a leitura da carta aos Hebreus, é falado que a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. A fé, então, é a confiança do agir do Senhor nas nossas vidas, do que a gente nem vê ainda. E que com certeza Ele já tem planos para nós. A fé que outros antes de nós seguiram sem olhar para trás. Onde mesmo com os sacrifícios, não pestanejaram em fazer a vontade do Senhor. Apesar da possível apreensão, porque sendo realistas como humanos, nós não somos perfeitos, muitas vezes nós temos medo, mas nós não podemos deixar que esse medo tome conta de nós. E exemplo dessa confiança no agir do Senhor, nós temos Abraão, que ofereceu seu próprio filho em sacrifício, pela vontade do Senhor. Temos também a própria mãe do Senhor, Maria, que falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E em nenhum momento deve ter sido fácil para nenhuma dessas pessoas, para nenhum desses exemplos que nós temos. Mas essa fé, essa convicção, os levaram para a vontade do Senhor. E assim tem que ser conosco também, que nós possamos buscar o tesouro que não se corrói. Não façamos nada para ser vistos, para se vangloriar. Sejamos pessoas prudentes, preparadas. Busquemos na oração conhecer o Senhor, buscar intimidade com Ele. Porque, como diz no Evangelho de hoje, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Então, é isso. Se você está gostando do podcast de hoje, deixa o seu like, comente o que desejar. E se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @Anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar. No Evangelho de hoje, Jesus traz algumas parábolas e eu gostaria de comentar essa parábola do administrador, que, em resumo, diz respeito
as pessoas que fazem o bem e vão para o céu, e as pessoas que fazem o mal e vão para o inferno, né? E é interessante porque Jesus fala de um administrador. E no fundo, gente, o que nós somos verdadeiramente é, administradores. Porque os bens que nós temos, o nosso corpo, nossa alma, nossa riqueza, etc., eles, por última coisa, não são nossos. Porque no fim nós vamos morrer e vamos deixar tudo para trás. E até a nossa alma, né, ela não pertence em última análise a nós, porque não fomos nós que nos criamos. Nós recebemos a nossa alma. Então tudo que possuímos pertence a Deus. Tudo que possuímos veio de Deus. Então, em última análise, Deus é o dono de tudo. E nós, portanto, somos administradores. E, enquanto Jesus coloca a gente como administrador, ele coloca Deus como patrão, né? E ele fala o seguinte: se o patrão chega e encontra um empregado, né, sendo prudente e sendo fiel, dando comida a todos na hora certa, ou seja, isso aqui significa aquele cristão, né, que é fiel nos mandamentos, que é prudente, que tem vida de oração, que tem um tempo para Deus e que nas horas certas oferece esse tempo a Deus. Essa pessoa, né, terá a confiança de Deus. E Jesus fala o seguinte, que o patrão, quando vê essa pessoa, vai confiar a administração de todos os bens. Isso aqui é uma referência clara ao céu. Porque é no céu que nós iremos compartilhar de todos os bens de Deus. Aqui na terra, Deus pode nos dar muitos bens, mas ainda não se compara ao céu. No céu, Ele vai pegar todos os bens que Ele tem e vai compartilhar conosco. E nós seremos administradores de todos os seus bens, de todos os bens de Deus. Já aquele empregado que é infiel, que acha que o patrão não vai pegar a sua infidelidade e começa a fazer o mal, né? Jesus coloca aqui espancar os criados, as crianças, comer e embriagar-se. Ele diz que quando o patrão chegar e ver esse empregado fazendo isso, esse administrador, ele será chicoteado muitas vezes, né? Ele receberá o destino dos infiéis. E o destino dos infiéis aqui é claramente, né, o inferno. Então, o que eu gostaria de relembrar é essa realidade do justo que ganha o céu e do ímpio que ganha o inferno. Nós precisamos sempre ter isso em mente, porque muitas vezes a gente se afasta do pecado por medo de ir para o inferno. Isso não é assim o mais ideal, mas é suficiente, né? Então a pessoa, sei lá, tá com vontade de cometer um pecado, e se ela lembrar, nossa, mas se eu cometer esse pecado e eu morrer, eu posso ir para o inferno. Isso já pode ajudar ela a segurar seus impulsos, né? E também quando a pessoa fazer uma boa coisa, e ela tá com preguiça de fazer aquilo que não quer fazer, ela pode pensar, não, mas se eu fizer isso, eu vou ganhar o céu. Isso também vai dar energia para ela fazer as coisas boas. Então ter sempre em mente essa realidade do céu e do inferno, né? O destino do justo e o destino do injusto, para que essa meditação nos afaste do pecado e nos dê energia para fazer as boas obras. E se você está gostando do nosso podcast, eu peço que você, né, se inscreva no nosso canal se não é inscrito e compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai tirar proveito dessa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não ouviu o nosso último podcast, ele está aqui no fim deste vídeo.